Glória a Deus. Irmão, Deus é muito bom. Esse Deus, Ele é tremendo. Ele nos dá muito além do que nós merecemos, do que pensamos ou imaginamos. E eu tenho visto a bondade de Deus, eu tenho experimentado a bondade de Deus. Nós estamos partindo para um tempo de reforma e nós cremos, irmão. Eu não sei como que você é, eu não sei como você lida, não sei da forma que você enxerga as coisas, mas eu posso não ter R$1 no bolso, eu estou pesquisando coisas de R$100 mil, de R$200 mil. Então, pela fé, o rapaz hoje já veio aí, já tirou todas as medidas da nossa fachada. E sabe por quê? Eu já enxergo ela ali, irmão. Eu já visualizei. Então, o outro rapaz já veio, já tirou todas as medidas das divisórias, de como vai ser a entrada, a livraria, a nossa cantina, a parte de mídias ali que a gente vai pular para trás, o berçário, a sala dos adolescentes, a sala das crianças. Irmão, e você sabe por que isso? Porque quando o Senhor Ele me trouxe para cá, a parte mais barata da minha renúncia foi o dinheiro. A parte mais barata da renúncia que eu precisei fazer foi o recurso, foi me desprender do recurso, porque o meu egoísmo já me custava mais. A minha soberba, a minha arrogância, minha prepotência, era muito maior. E o Senhor Ele foi me esvaziando para me encher dele, para que eu pudesse enxergar a realidade daquilo que Ele queria fazer. E então eu coloquei os 5 pães e 2 peixinhos nas mãos do Senhor, para que Ele pudesse alimentar você, para que Ele pudesse me alimentar, para que Ele pudesse alimentar as pessoas na rua, nas escolas. Entende? Diga amém. Meu irmão, nessa terça-feira, nós fomos para a clínica em Suzano ministrar, e eu cheguei bem cansado do trabalho. Eu falei, olha, vou só tirar um cochilo, vou deitar rápido aqui. E acabei acordando em cima da hora. E o Val que é comigo, falei, meu Deus, eu não estou com tanta fé para isso não. E para o pastor me ligar e reagendar, porque já tinha sido reagendado para essa terça-feira, estava garoando. Quando eu abri o vitrô, assim, aquela garoa, eu falei, nem para reagendar, né, Senhor? Como o nosso pastor, ele disse assim, tem vez que nem nós mesmos queremos vir para o culto, nós vimos porque nós somos pastores. Mas entenda bem, irmão, que é maravilhoso quando nós chegamos num ambiente, mesmo contra o nosso desejo, mesmo contra a nossa vontade, contra a nossa força. E no caminho eu fui dizendo para o Val, falei, como Deus ama esses homens. Como Deus ama esses homens. Obrigado, pastor. Que faz com que, através do Espírito, o Espírito não incomoda. As pessoas falam assim, o Espírito estava me incomodando. Não, o Espírito, ele faz brotar em você um anseio que já está em Deus, para que você se levante e faça algo em favor de alguém, amém? Então ele nos impulsiona a fazer a vontade de Deus. E então, eu já mesmo cansado, eu me levantei e nós partimos para ir em um lugar para oferecer um culto ao Senhor, juntamente com os irmãos que ali estavam. E eu pude entender como Deus, Ele ama pessoas. Ele ama pessoas, não coisas. E é por isso que Ele te trouxe aqui nessa noite. É por isso que o Senhor, Ele nos trouxe para a presença dEle, onde a presença dEle se manifesta, para um ambiente onde Ele se manifesta através de outras pessoas. E quando nós chegamos lá, não tinha só nós não. Você pensa que eu fui convidado para pregar, mas já tinha outros pregadores que vieram de mais longe do que eu. E eu pude confirmar como Deus ama esses homens. E é interessante, irmão, eu ter um entendimento claro que o diabo, ele quer destruir pessoas antes que essas pessoas possam destruí-lo, através do entendimento da verdade, através da compreensão da verdade. Porque é bem claro que a palavra diz,
conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E nós podemos ali partilhar o pão, que é Jesus, que nos alimenta, que nos cura, que nos transforma, que vai além da medicina, que vai além da terapia, que vai além de qualquer medicamento. Ele já transformou milhares e milhares de pessoas, e eu continuo acreditando na transformação, porque Ele me transformou. Por mais que eu pudesse parecer bons aos olhos humanos, mas só Deus sabe o nosso pior, e mesmo assim Ele decidiu acreditar em nós, e nos amar, e nos escolher para um propósito, para dizer para o mundo que é possível viver transformação, e é isso que é o Evangelho, é uma mudança de vida, uma mudança radical, no seu estilo de vida, no seu jeito de falar, no seu jeito de agir, na sua forma de pensar. Se você não foi transformado ainda, mesmo frequentando centenas, milhares de cultos, não foi o Evangelho que você conheceu, porque todos os dias essa palavra ela penetra no mais profundo da minha mente, do meu coração, das minhas emoções, e vai me lapidando, e vai me transformando. Deus não quer melhorar a tua vida, Deus quer te transformar. E o Senhor, Ele trouxe uma palavra voltada ao arrependimento, naquele lugar. E eu fiquei meditando, fiquei ruminando. Eu recebi uma mensagem de um evangelista, de um evangelista que estava lá também, que trouxe uma palavra. E eu fiquei ruminando nessa palavra. Eu cheguei, o Val levou o carrão, levei o violão, meu violão com a captação ruim. Falei, não, é só alguns homens. Olha a garoa que está, e falei, acho que vai ser só o violão e voz, e o carrom, e aí o carrom me ajuda já. E lá tinha um som, tinha uma bateria, e a gente já chegou em cima da hora, e o pessoal tentando ligar o meu violão, e eu quero só adorar, cara. Porque o que mais importa aqui não é o som que nós estamos produzindo, é o coração que o Senhor está vendo. É o coração. Eles tentando lá, e os homens cantando, irmão, me fez ir lá para 15 anos atrás, nos pontos de pregação, Edivan. Naqueles pontos de pregação, e logo que a gente acessou o ambiente, já vi uns 6, 7 bancos de madeira, que eu falei, eu já gastei muita lixa da igreja, do pastor lixando esses bancos aí, uns bancos como esse. E o Senhor nos conecta a pessoas para mostrar as nossas cicatrizes do campo de batalha, que fácil, irmão, não é, porque a fé, obrigado, a fé não torna as coisas fáceis, mas torna as coisas possíveis. E se você chegou aqui desacreditado por algum motivo, saiba o seguinte, que a fé torna possíveis todas as coisas. Então não ande pelo pé, ande pela fé. Não ande por aquilo que os seus olhos enxergam, ande pela visão que Deus está te revelando. Entende? Nós fomos ministrando, fomos adorando, meu Deus. E eu posso ver aqueles homens voltando para suas casas restaurados. Um filho tendo um pai restaurado, uma esposa tendo um marido restaurado. E eu sei do impacto que isso vai trazer na geografia que eles entrarem. A partir do momento que eles entenderem a grandeza de um Deus que decidiu os amar tanto, que enviou Jesus, que foi a maior oferta, a maior entrega, e ainda continua enviando os seus profetas, os seus ministros, para proclamar esta verdade a respeito da identidade que eles possuem. Muitos caíram em si, por isso estavam ali. Eu não quero mais viver a vida que eu vivia, não quero mais andar nas rodas que eu andava, eu não quero mais ter os pensamentos que eu tinha, eu não quero mais ser escravo. Eu tenho compreendido a liberdade que há em Cristo, que todas as coisas me são lícitas,
mas eu não vou me deixar ser contaminado por elas, nem tudo me convém. Essa é a verdade desses dias, irmão. E eu não sei como você vive os teus dias, mas eu peço muita sabedoria para administrar o meu tempo, para saber a atitude correta a tomar, para saber a palavra certa e o momento certo de falar. Então, que nesses dias você venha meditar o tempo inteiro nessas escrituras que te traz vida. E o Senhor, Ele me fez refletir muito hoje sobre a volta, mais uma vez, irmão. E eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, na segunda carta do apóstolo Paulo ao Timóteo, capítulo 4, verso do 1 ao 5. Diz assim: eu lhes digo solenemente na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos, quando vier para estabelecer o quê? O seu reino. Pregue a palavra, esteja, o que, gente? Preparado, quer a ocasião seja favorável, quer esteja um dia maravilhoso, lindo de sol, entende? Quer você tenha dinheiro no bolso, enfim, quer não. Corrija, repreenda e encoraje com paciência e o quê? Bom ensino. Verso 3. Pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro. Está falando aqui de um ensino verdadeiro porque tem um ensino falso. Seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Você, porém, deve manter a sobriedade em todas. Quando, gente? Me ajuda aí, crente. Em todas as situações. Não tenha medo de quê? Sofrer. Trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado. Até aqui, vamos orar. Pai, nós estamos diante desta palavra, sabemos do poder que há nesta palavra, e pedimos, portanto, que o Teu Espírito venha sondar a nossa mente e o nosso coração, arrancando tudo aquilo que não veio de Ti, tudo aquilo que não está no Seu coração para nós vivermos. Que os nossos olhos se abram, que os nossos ouvidos sejam destapados e que o nosso coração seja quebrantado, esteja como um solo fértil para receber a boa semente da Tua palavra, a fim de que ela permaneça e produza frutos dignos de arrependimento. Queremos sair, Senhor, da superficialidade do evangelho moderno. Queremos ir para as profundezas do Teu amor. Queremos conhecer o Senhor através dessas escrituras que falam de Ti, que revelam quem é o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Olhe para cá. Quero ser bem breve, mas essa palavra falou muito comigo, irmão. Aqui o apóstolo Paulo, ele está prestes a padecer, já está no final da tua trajetória, tanto que se você for continuar a ler, ele vai dizer, olha, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé, mas
esses conselhos que ele dá para o seu discípulo, para aquele que caminhou com ele, para aquele jovem, para que ele desse continuidade na mensagem verdadeira, é forte demais. É forte demais, irmão. Esteja preparado para pregar a palavra, quer a ocasião seja favorável, quer não. Existe um ensinamento falso que está reverberando, que está ecoando, não só no Brasil, mas nas nações. E isso está claramente escrito nas Escrituras que aconteceria. Sempre que nós vemos os profetas dos bons tempos se levantando, meu irmão, é sinal de julgamento iminente, e essa é a deixa, é a oportunidade para mergulharmos na palavra e permanecermos na verdade. Existe um ensino que é verdadeiro, e que está aqui, irmão, e que se você não entender esta palavra, esta mensagem, logo o diabo ele vem e arrebata qualquer semente que você tenha recebido. Sabendo-se que a fé ela vem pelo ouvir esta palavra, ela também se vai quando eu vou deixando de ouvir. E quando ela vai, se eu não consigo ouvir, quanto menos praticar. E nós precisamos estar com estas palavras guardadas no nosso coração, na nossa mente. Ele diz: pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada os seus ouvidos. O aumento, irmão, dos falsos mestres e a gravidade de suas heresias marcarão os últimos dias antes da vinda de Cristo. E nós vemos que muitos falsos têm se levantado, pregando mitos e heresias, pregando ideias, ideologias humanas, interesses humanos. E é por isso que eu preciso estar afirmado aqui, é por isso que eu preciso conhecer essa verdade, senão eu posso ser facilmente enganado. Eu posso facilmente perder algo que é precioso e eu não vou ter outra chance de encontrar. Quantos estão entendendo? Diga amém. Heresia é a opinião doutrinária contrária à verdade religiosa. E por mais que nós não percebemos isso, nós vamos perceber quando nós começamos a examinar as Escrituras, que a Bíblia, ela nos alerta mais sobre os falsos profetas do que o diabo. Entretanto, muitos querem erroneamente amarrar o diabo, enquanto está abraçando os falsos profetas. Está tentando amarrar o diabo do seu jeito, com uma simples palavra: está amarrado, está amarrado. Entra no ambiente, vê um ritual, vê alguma coisa, está amarrado. Só que existe um jeito correto de ele não ter forças para combatê-lo. Primeiro eu preciso me submeter a Deus. Me submetendo a Deus, eu vou ter a força para resisti-lo. E resistindo, ele vai correr. Essa resistência não é ele vindo, mas é eu indo. Eu vou avançando, irmão. E é por isso que eu creio no avanço da igreja. Eu creio em uma igreja que está se levantando, entendendo a sua responsabilidade, não permitindo que a chama se apague, que vai se submeter a Deus em todo o tempo. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo dando as instruções para Timóteo, e nós estamos vivendo exatamente este tempo em que as pessoas estão procurando falsos profetas que vão falar exatamente aquilo que elas querem ouvir. Então eu vou lá porque lá tem revelação, então eu vou lá porque lá ele vai falar aquilo que eu estou vivendo.
Aquilo que eu estou vivendo, eu já sei que eu estou vivendo. Eu preciso enxergar além daquilo que eu estou vivendo para ter uma atitude e sair desse deserto, sair desse vale, porque senão não faz sentido. É as mesmas propostas dos magos que faziam os mesmos milagres, ou os mesmos sinais que Moisés estava fazendo diante de Faraó. E isso nós estávamos meditando na escola Ruiós. Então, o rio já tinha se transformado em sangue. Precisava de mais água sendo transformada em sangue? Não. Mas os magos chegavam diante de Faraó e traziam mais água transformada em sangue. Então, aquilo que já estava caos, aquilo que já estava em morte, porque afetou as plantações, afetou a pesca, afetou várias áreas do Egito. E o que esses falsos estavam fazendo? Multiplicando mais o caos. Entende? Então, para você chegar diante de algumas pessoas e falar, ei, é isso que eu estou te vendo aqui. Não, a situação que você está vivendo, você já sabe, irmão. Você precisa chegar diante de um Deus que pode resolver. E aí vai acontecendo os sinais, e aí eles percebem que não conseguem mais nem multiplicar o caos. E aí eles entendem que é a mão de Deus trazendo aqueles sinais para que ele deixasse o povo ir. O que eu quero dizer é que tem muitos falsos profetas multiplicando o caos, não entendendo como vai ser a volta, trazendo dor, trazendo desespero. Eles conhecem a verdade, mas omitem essa verdade e manipulam para os seus próprios interesses. Então a igreja que vai manifestar a glória do Senhor é uma igreja que não se dobra diante de ídolos, de falsos mestres, que conhece aquilo que é verdadeiro, aquilo que é puro, aquilo que é bom, aquilo que é de boa fama. Está entendendo? Diga amém. Mateus capítulo 24, verso 23 e 24, Jesus ele disse assim, olha, portanto, se alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está Ele, não acreditem, pois falsos cristos e falsos profetas surgirão, e realizarão grandes sinais e maravilhas, a fim de enganar, se possível, até os escolhidos. Eu acredito que a palavra diz, muitos são chamados, poucos os escolhidos. E você é escolhido quando você atende o chamado, você dá uma resposta ao teu chamado. Só que, nos últimos dias, a falsidade, a impiedade, a injustiça vai ecoar tanto nos ouvidos, que até mesmo os escolhidos, aqueles que responderam ao chamado de Deus, vão ser enganados. Alguns, se não vigiar, se não observar atentamente o ensino, irmão. É o ensino, nós saímos daquelas emoções, daqueles sentimentos. Quando alguém chega e sabe tocar as nossas emoções, através de um jeito de falar, através de um jeito de olhar, através de regras, de psicologia, que vão tocar diretamente as tuas emoções, para tentar te manipular. Não, eu preciso estar, como a Nicole disse aqui, fundamentado em Cristo, na rocha. Está entendendo? Então Jesus ele vai alertando, se alguém disser, o Cristo está ali, ou está ali, não acredite, irmão, porque vai surgir muitos falsos profetas, dizendo, eu sou o Cristo, e fazendo muitos sinais. Só que entenda bem uma coisa, irmão, as pessoas podem até chegar a fazer milagres, sinais, expulsar demônios em nome de Jesus, ser extremamente usados por Ele, mas uma coisa é o ser usado por Deus, e outra coisa é o ser aprovado por Ele. Tem muitas pessoas sendo usadas por Deus, e não se escandalize, Deus usou até uma jumenta. Agora outra coisa é eu ser aprovado, é o pai olhar dos céus e falar, ali vai meu filho, em quem eu tenho prazer.
Entende a responsabilidade? Nós cantamos aqui, nos tornamos responsáveis. A chama não vai se apagar. Você sabe por quê? Porque está na nossa mão. Está na nossa mão um manual para nós conhecermos Deus e acendermos as chamas que o diabo, o entretenimento, os principados, as potestades estão tentando apagar. Estão tentando, irmão, trazer uma frieza sobre a igreja, onde pessoas se reúnem, mas as pessoas se odeiam dentro de um ambiente religioso. Não entenderam que o perdão não se trata de estar certo ou estar errado, mas eu preciso ir e pedir perdão, ou liberar perdão, porque senão eu não serei perdoado. Senão é uma hipocrisia orar o Pai Nosso: perdoa os meus pecados assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Se você não perdoar, o Pai que está no céu não vai perdoar. Ele fala assim: olha, antes que você apresente tua oferta, se alguém tiver algo contra você, melhor, se você lembrar que alguém tem algo contra você, vai lá e se corrija. Primeiro, antes que você seja levado ao tribunal. Quem está diante do tribunal? Juiz, irmão, que vai julgar todas as coisas, conforme nós lemos aqui. Eu lhes digo solenemente, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos, quando vier para estabelecer seu reino. Então ele está falando aqui para Timóteo: pregue a palavra. Ele vai falar: olha, corrija, se mantenha sóbrio, não tenha medo de sofrer, trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado. Corrija, repreenda e encoraje com paciência e bom ensino, irmão. O meu papel aqui como pastor é te mostrar o caminho, e o caminho é Cristo. O meu papel aqui como pastor é apresentar para você a verdade, e a verdade é Cristo. O meu papel aqui como pastor é te apresentar a vida verdadeira, e a vida verdadeira é Cristo. Estão oferecendo tantas coisas, irmão, tantas coisas em nome de Deus, tantas coisas que o ladrão pode roubar, que a traça pode consumir, e que vai gerar talvez um prazer momentâneo, ou o prazer que está sendo gerado é o que está roubando essa pessoa do propósito. O que Paulo falou aqui, olha, não tenha medo de sofrer. Por quê? Irmão, ele viu a trajetória de Paulo, ele viu os naufrágios, ele viu os açoites, ele viu as prisões, ele viu, falou: agora a tocha está comigo, agora o manto está comigo, e será que eu vou ter que passar por essa mesma trajetória de naufrágios, de perseguição, de açoites, de prisões? Irmão, se você está aqui para ter sucesso, não, nós estamos aqui por um propósito. Ainda que eu não quisesse fazer a vontade de Deus, abrindo mão do meu descanso, irmão, Deus vai levantar alguém, ou melhor, já tinha alguém preparado lá para ministrar. Entende, irmão? Mas Deus confiou a você uma unção. Que é unção, pastor? É a habilidade que Deus te deu para fazer aquilo que Ele te chamou para fazer. Unção não é uma tonalidade vocal, não se resume a um dom, mas é uma habilidade que Deus te deu para você ir e pregar esta palavra em tempo e fora de tempo, quer a ocasião seja favorável, quer não. Você sabe qual é o grande problema desses dias? Diga qual, querido pastor. Glória a Deus, você também é muito querido, irmão. Um beijo no teu coração, te amo. O grande problema não são nem tanto os falsos profetas, os falsos políticos, mas sim as pessoas que se dizem cristãs e não conhecem a palavra. Não são os maus que são os problemas, são aqueles que são bons, que conhecem, mas que não fazem nada com essa verdade, não fazem nada com essa revelação, estão apáticos.
tão apáticos dentro de um sistema religioso, onde eu estou aqui, estou frequentando. Não, irmão, sai desse lugar de conforto, sai desse lugar onde você não se move para nada. Eu falei, meu Deus, se eu como pastor não estou com tanta fé de ir para lá, imagina o Val, será que ele está com essa mesma fé, irmão? Acho que está com a fé maior que a minha. Eu tinha mandado mensagem, irmão, bora. Chegamos lá, vimos mais de 30 homens e podemos celebrar com eles, porque eles ganharam uma doação enorme de peixes, de açaí, de morango, com meu irmão. Pessoas que investem em pessoas que acreditam até o fim. Ah, pastor, mas quantas pessoas vai e sai? Quantas pessoas vai e sai? O pastor, ele contou um testemunho que eu fiquei meditando. Ele estava pregando, enquanto ele estava pregando, um jovem ficou lá do outro lado do vidro da igreja, na frente da igreja, e ele chorando, quebrantado. Enquanto ninguém da igreja estava quebrantado, irmão. Entende? Estava lá, quebrantado. E ele ofereceu a oportunidade para ele ir para a clínica. E ele falou para ele, eu não conheço ninguém que foi para a clínica e se foi restaurado. E aí, para a sorte, né, para a bênção dele, ele estava diante de 2 pastores que passaram pela clínica e foram restaurados. Dá um glória a Deus. Entende? É isso que Deus faz. Talvez nós não vamos entender os processos de sofrimento, de dor, de angústia, de aflição, de perseguição, de medo. Às vezes se sentindo sufocado. Será que eu vou conseguir? Mas lá na frente você vai entender, irmão. Vai edificar a fé de alguém. Fala assim, está aqui as cicatrizes. Deus fez na minha vida, por que não pode fazer na sua? Esse é o evangelho, é mudança de vida. É o reino dos céus, que traz uma transformação de dentro para fora. Não é ideias humanas, pensamentos humanos para gerar mais pessoas gananciosas, mentirosas, egoístas, apáticas em relação ao sofrimento, em relação à dor de alguém, em relação às prisões de alguém. Agora, irmão, a tocha está com a gente, o que nós vamos fazer? A responsabilidade é nossa. Vai chegar em um dia que o Senhor, Ele vai julgar os vivos e os mortos. E irmão, eu não quero estar diante de um Deus juiz, que eu quero estar diante de um Deus Pai, que Jesus ele veio revelar. Sabe o que está acontecendo nesses dias? Estão chamando de profetas um monte de mentiroso com espírito de adivinhação. Dentro dos templos religiosos, ali, ó o profeta, ó o profeta, ó o profeta. E quando você vê, está lá vivendo uma vida toda errada. Nosso pastor, ele conta um testemunho, que, eu estou dos testemunhos, irmão, que ele, no início da conversão dele, foi uma missionária dentro da casa dele, e falou, ixi, olha, isso aqui, esse quadro aqui tem demônio, isso aqui, esse fofão, quem é do tempo do fofão, hein? Quem conhece o fofão, aquele bochechudo feio, ele até brinca, fala assim, ele é só feio, se todo feio tivesse demônio, estava feia a coisa. Não, ele foi falando, tudo tem demônio, tudo tem demônio, tudo tem demônio. E aí o pastor pegou e jogou tudo fora, os filhos chorando, por conta que era deles, os itens, os objetos, os brinquedos. E aí ele, um dia está passando, e vê a missionária, aquela, fumando, numa roda. Ele fala, missionária Marlboro. Entende, irmão? Tem um monte de gente sendo chamada de profeta com espírito de adivinhação, iludindo, com técnicas de hipnose, com técnicas de ilusionismo, para iludir pessoas, para enganar pessoas. Não, irmão,
Tudo que nós precisamos aqui é expor a nossa vida a essa verdade que nos lê, a esta palavra que nos transforma de fato. É por isso que eu cansei da hipocrisia, eu cansei da falsidade. Eu andei em lugares que eu falei, meu Deus, onde estão os verdadeiros? Onde estão os puros de coração? Onde estão as pessoas que querem ser sérias mesmo e fazer a vontade de Deus com todas as suas forças? É claro, irmão, é evidente que nem todo dia a gente vai acertar, nem todo dia a gente vai querer orar, nem todo dia a gente vai querer jejuar, mas, meu irmão, com todas as nossas forças nós vamos buscá-lo, encontrar, nem que for um pinguinho aqui, eu vou matar, esmurrar o meu corpo para que eu faça a vontade daquele que me chamou. Eu vou bater, você não quer se levantar, mas vai levantar, porque tem alguém que precisa ouvir uma palavra que eu coloquei em você, tem alguém que precisa receber um abraço que, cheio da autoridade que eu confiei a você, tem alguém que precisa receber um abraço, uma mão estendida, que eu confiei a você. Esse é o Evangelho, irmão. Pessoas através de Cristo libertando pessoas, pessoas através de Cristo curando pessoas, pessoas através de Cristo que foram restauradas, restaurando pessoas. Sabe, talvez você pense, aquilo que você chorou mais, aquilo que você sofreu mais, é aí, irmão, que Deus vai te usar. Está aí a tua autoridade. Não tenha medo, coloque isso para fora. Hoje nós temos tantos meios. Quem entende o valor do altar não precisa ficar desejando púlpito, porque a nossa vida já foi entregue no altar. Se eu tenho um altar dentro de casa, meu irmão, aquilo que está dentro Deus vai colocar para fora, no trabalho, na escola, na faculdade, na vizinhança. Esses dias nós fomos para a pizzaria, depois brincamos, expressamos a nossa gratidão, a nossa alegria, comemos, irmão, porque crente gosta de comer. Me convida para comer, que eu gosto também. Mas no final nós fizemos uma oração naquele ambiente, entende? Remindo lugares, a importância, chamamos o proprietário lá e podemos orar aqui, oramos. Isso é a igreja, irmão. Foi sobrenatural aqui, quando nós nos reunimos aqui nesse ambiente e demos as mãos, e nós vimos ali muitas pessoas observarem aquela ação, aquela atitude, porque quem se reúne para orar em público é só quem tem secreto, irmão. É só quem conhece um Deus no secreto. E foi interessante que mesmo na hora do vídeo, assim, uma pomba veio assim e deu um rasante, irmão. É isso que Deus faz. Deus quer colocar para fora aquilo que Ele colocou aí dentro. Nós falamos aqui que o mundo só tem voz onde a igreja se cala. Os profetas falsos, eles vão precisar se calar diante dos verdadeiros que irão se levantar nessa nação, que irão se levantar no Riacho Grande, para profetizar vida e não morte, para profetizar liberdade e não escravidão, para profetizar restauração e não prisões, algemas. É isso que eu creio. Talvez você não enxergue aquilo que Deus confiou a você ainda, mas Deus te deu uma autoridade. Ele colocou sobre você um anel, nos teus dedos um anel. Ele deu a você novas vestes. Ele colocou em você novas sandálias, para você ir e pregar o Evangelho a toda criatura. E quem crer e for batizado vai ser salvo, irmão. 2 Pedro 2, do 1 ao 5. Acompanhe comigo, isso é bem forte, irmão. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, verso do 1 ao 5. Diz assim, olha: contudo, assim como surgiram falsos profetas entre o povo de Israel, também surgirão falsos mestres entre vocês. Eles ensinarão astutamente heresias destrutivas, e até negarão o mestre que os resgatou, trazendo sobre si mesmos destruição repentina. Muitos seguirão a imoralidade, é isso que a gente está vendo, vergonhosa desses mestres, e por causa deles,
o caminho da verdade será o quê? Difamado. Você sabe o que acontece quando a gente fala hoje que é pastor num ambiente organizacional, empresarial? As pessoas nos taxam de ladrões, porque vieram algumas pessoas, alguns falsos mestres, difamando, em sua ganância, inventarão mentiras astutas para explorar vocês, mas eles já foram condenados há muito tempo, e sua destruição não tardará, pois Deus não poupou nem os anjos que pecaram, Ele os lançou no inferno, em abismos tenebrosos, onde ficarão presos até o dia do julgamento. Não poupou o mundo antigo, mas protegeu Noé, que proclamava a justiça, e 7 pessoas de sua família, quando destruiu com um dilúvio o mundo dos perversos. Entende? Medite nisso, isso é muito sério. Se nós não entendemos, nada vai mudar, nada de novo vai acontecer. É por isso que eu oro para que olhos sejam abertos, ouvidos sejam destapados nesses dias, porque essa é a realidade que nós estamos vivendo, onde muitos mentirosos estão com uma Bíblia na mão, enganando a muitos. Charles Spurgeon, ele diz que nos últimos dias, ao invés dos pastores alimentando as ovelhas nas igrejas, estariam os palhaços entretendo os bodes. Eu preciso ser ovelha, irmão, não vou ficar entre um entretenimento e outro, entre uma sensação e outra, sendo manipulado, enganado por falsos ensinos e falsos mestres. Entenda bem que Deus, Ele não poupou nem os anjos que pecaram, mas os lançou em abismos tenebrosos. E já tem um tempão que o Senhor Ele ministrou uma palavra no meu coração sobre os abismos, e eu vou trazer ainda aqui, mas está no azeite. Mas é algo tenebroso, irmão. E nós vemos que em sua ganância, eles inventam mentiras astutas para explorar o povo. Você sabe qual é uma das grandes marcas de um falso profeta? É que ele sempre vai falar aquilo que você quer ouvir, aquilo que sua alma, aquilo que sua natureza humana quer ouvir. E eu finalizo com Hebreus 11, você que está anotando aqui, 11:7, diz assim, que pela fé Noé construiu uma arca, construiu uma grande embarcação para salvar sua família do dilúvio. Ele obedeceu a Deus. O que ele fez? Ele obedeceu, que o advertiu a respeito de coisas que nunca haviam acontecido. Pela fé, condenou o resto do mundo e recebeu a justiça que vem por meio da fé. Meu irmão, pelos atos de justiça de Noé, ele condenou toda aquela geração perversa. Pela submissão de Noé, ele se submeteu a um Deus que falou algo com ele que nunca havia acontecido. Entende, irmão? Que nunca havia acontecido. E é interessante que você olha para a palavra e você não vê Deus falando diversas vezes, Noé, constrói uma arca, que eu vou destruir o mundo. Noé, constrói. Não precisou de muito. Deus revelou e Noé creu. E quando ele acreditou, ele tomou uma atitude, ele obedeceu. Para o mundo, talvez era loucura. Ou melhor, era loucura. Porque Deus o advertiu a respeito de algo que não havia acontecido ainda. Mas ele creu até o fim e obedeceu. E a palavra se cumpriu. E a fé dele, ela ecoa até hoje, irmão. Não foi de surpresa.
Eu imagino que o povo curioso estava... Noé, o que tu está fazendo, cara? Tu é maluco? Não, eu recebi uma palavra. Eu recebi uma instrução, eu recebi uma direção. Eu me movo nela. Não espere Deus ficar falando. Não cansa quando você tem que falar a mesma coisa, sempre, para a mesma pessoa. Tem dias que eu me canso lidando com alguns funcionários que eu tenho que falar a mesma coisa de 5 maneiras diferentes e eu saio em dúvida se eles entenderam aquilo que eu disse. Entende? Cansa ficar falando a mesma coisa. E Deus está falando, meu irmão. E a história está se repetindo. Só que o Senhor, Ele já nos deu uma revelação. E está aqui. E para finalizar agora de verdade, irmão. Lucas 17, 26, 27 diz assim. Peguei isso do Edivan, viu? Brincadeira. Diz assim. Naqueles dias... Isso mesmo? Lucas 17, 26, versículo 26. Quando o Filho do Homem voltar, será como no tempo de Noé. Naqueles dias o povo seguia sua rotina de banquetes, festas e casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio que destruiu a todos. Esse é o cenário, irmão. Cristo ele estará prestes a voltar e as pessoas estarão vivendo normalmente. Elas afastaram da mente qualquer pensamento sobre o dia que se aproxima. E nós trabalhamos para Cristo voltar. Eu não trabalho para promover a roupa, eu não trabalho para promover pessoas, eu trabalho para Cristo voltar. Então, por isso que eu celebro quando a igreja avança, porque muita gente está se perdendo trabalhando por uma placa, por um CNPJ. Eu trabalho para que Cristo volte, irmão, e nos encontre prostrados diante dele. Por isso que eu creio numa frase que Martinho Lutero lhe disse: olha, viva como se Cristo tivesse sido crucificado ontem, houvesse ressuscitado hoje e fosse voltar amanhã, ou o mais breve possível, ou agora. Nós precisamos tomar cuidado, pois o Rei Jesus voltará para uma noiva prudente. Uma noiva prudente, e não uma amante do mundo. Uma noiva prudente, ela conhece qual é a vontade do seu noivo. Entende? Ela vai estar com a lamparina bem acesa. Entenda isso. Só isso que o Espírito ministrou no meu coração para compartilhar com vocês. Existe muita heresia, muita mentira rolando aí, ecoando. Pessoas que talvez tenham um alcance muito, mas muito maior, que estão nas televisões, que estão com os melhores equipamentos de transmissão, mas nós, com os recursos que temos nos levantado para promover a verdade, promover o Evangelho. Eu não preciso defender o Evangelho, porque o Evangelho ele é como um leão. Tá vendo? Olha as imagens aí. Meu irmão, ele por muito tempo, ele permaneceu em lugares isolados e fechados. Você sabe o que ele precisa? Esse leão ele só precisa sair para fora. Ele só precisa ecoar diante do mundo. Ele só precisa rugir. Não preciso defendê-lo. Eu só preciso permitir que ele ecoe através das redes sociais, que ele ecoe através dos gritos nas praças, que ele ecoe nos nossos lares, que ele ecoe nas escolas, que ele ecoe nos hospitais. Eu só preciso soltá-lo e permitir que esse leão ruja. Porque a transformação não ocorre por uma boa apresentação, por uma boa oratória. Uma transformação ocorre, a vida chega quando Jesus chega. E Jesus se manifesta onde a palavra dele é pregada. Se você vai a qualquer ambiente religioso onde essa palavra não é pregada, tem louvor, tem a melhor estrutura, tem tudo. Mas se essa palavra não for pregada,
se o Cristo não for apresentado, o Senhor, Ele não está nesse ambiente. E o pior, toda essa gritação, todo esse alvoroço, faz os demônios rirem no inferno, quando Cristo não é exaltado em um ambiente. Então, tenha esse conhecimento guardado no seu coração. Se coloque de pé, eu quero orar contigo. Aleluia. Feche teus olhos, coloca a mão no teu coração. Fala para o Senhor, fala: Senhor, abre os meus olhos, porque eu quero enxergar. Abre os meus ouvidos. Quebranta o meu coração. Eu não vou ser enganado, eu vou conhecer o Senhor. Eu não vou perecer por falta do conhecimento do Senhor. Eu vou ser constante, eu vou permanecer, ainda que eu tenha que sofrer, porque eu sei que o sofrimento do tempo presente não se compara com a glória que o Senhor vai revelar. Fala para Ele agora: Senhor, eu quero viver além dos gritos, além dos saltos, além das lágrimas. Eu quero ter um entendimento para romper em fé, como Noé, como Moisés, como Elias, como Davi. Eu quero ter um entendimento bem claro, para que o Senhor não tenha que ficar falando o tempo inteiro a mesma coisa. Eu quero me mover, eu quero me mexer, eu quero caminhar, e que o Senhor conduza os meus passos. Eu quero a tua vida em mim, fluindo de dentro para fora, como um rio de águas vivas, se estendendo a tantas pessoas que estão morrendo, a tantas pessoas que estão desesperadas em sua alma, a tantas pessoas que estão sendo enganadas. Fala para Ele: usa a minha vida, Senhor, para abrir os olhos dos cegos, para destapar os ouvidos dos surdos, para abrir a boca dos mudos, para falar para o paralítico: levanta e anda, porque tem uma grande obra a ser feita. Para restaurar a espada na mão daquele que perdeu, para colocar de volta a armadura, o escudo da fé, o capacete da salvação. Da labachora calabandara labaxere mandaia da labaxê. Vem. Minhas lamparinas, Fala para Ele, estão acesas. oh sim, Jesus. Vem, 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 vem. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu só uma vou vez. abrir pra você. Vem, 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 vem. Entrar. É só bater. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata. Declare: tem fogo. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim. Que era lindo assim. Meu noivo esperado. Eu abro a minha casa. Abra a sua casa, abra o seu coração para Ele. Vem, 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 Espírito Santo. Tem fogo. Tem fogo nos olhos. Eu não
minha casa. Pode morar. Tem fogo, declare. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui. Eu já coloquei as minhas vestes. Estou te esperando. Estou só te esperando. Vem, vem, vem. Vamos dançar. Eu quero mais de ti. Mateus 24:14. Guarda. As boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo, para que todas as nações as ouçam. Então virá o fim. Aleluia! As boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo, para que todas as nações as ouçam. Então virá o fim. Meu irmão, tem lugares que essa Bíblia não pode chegar. Não pode chegar. Mas tem uma tecnologia que está chegando em todos os lugares. E a partir do momento que